Eu tenho recebido algumas perguntas de pessoas próximas, pessoas que eu conheço, e eu tenho recebido pelo WhatsApp, eu também tenho recebido pelo Instagram, me ajuda a investir. E essa é uma das dúvidas que eu sempre recebo. Então, eu vou começar a fazer aqui uns vídeos mais básicos, que talvez eu não tenha sido tão mais clara, às vezes quando eu me comunico, eu quero melhorar, transmitir de uma forma melhor, para que, de repente, essa coisa passe a fazer sentido de forma mais clara no passo a passo. E uma das coisas que eu quero conversar aqui com vocês hoje é sobre como é que eu me organizo para começar a investir. Primeiro, tem um passo a passo que eu gravei em outro vídeo, vou deixar aqui na descrição linkado para vocês irem lá dar uma olhadinha. Prestarem muita atenção, porque é simples, mas são coisas básicas que precisam serem feitas, tá? Uma delas que eu quero falar aqui hoje é: você precisa ter uma conta aberta na corretora, em uma corretora. Eu hoje uso duas, eu não uso o meu banco principal, aquela que eu uso todo dia, eu não uso esse banco digital, eu tenho um banco digital e tenho uma conta numa corretora que também hoje elas já são banco digitais, elas já têm contas digitais também. Então o fato de ter mais de uma conta digital facilita na divisão dos objetivos, investimentos por objetivos, isso me ajuda muito. Por exemplo, tem tesouro direto em um lugar, não tenho ações em outro, mas basicamente você terá que abrir uma conta numa corretora. É simples, é fácil, é só você seguir o passo a passo. É simples, tá? Tanto no aplicativo quanto pelo site. Mas em seguida, vocês já precisam, deixa para a semana que vem, daqui a um ano, tal, você já transfere um valor mínimo que você possa investir para você já começar a investir. Mas o mais importante é começar, tá? Para você enviar um dinheiro para a corretora, você pode fazer isso através de um Pix para a conta corrente, para sua conta digital, e da conta digital você manda para sua conta de investimento. A conta de investimento é onde será debitado o valor do ativo que você vai investir, seja Tesouro Direto, seja ações, seja LCI ou LCA, ou qualquer outra, vai ser debitado na sua conta investimentos, ou seja, tem duas contas a corretora, conta digital, que você pode mandar um Pix da sua conta, do seu banco que você usa hoje, ou um outro banco digital, você manda para lá e manda, só fazer uma pequena transferência, cai na hora para sua conta investimento. Então, quando você disser, corretora, eu comprei X ações do banco, sei lá, da empresa tal, e aí vai debitar, não é na hora que debita, no caso de ações, né? Vai debitar aquele seu saldo da conta investimento. É simples, é fácil acompanhar. E depois disso, depois que você fizer, abrir a sua conta na corretora, já estiver funcionando, eu imagino que você já tenha definido um valor X que você vai mandar todo mês para sua conta corretora. Eu, por exemplo, determino X. Então a gente acompanha por lá e é importante fazer isso mensalmente para que você torne um hábito. Você não deixe de mandar porque é pouco dinheiro. Inclusive, a partir de novembro, de 18 de novembro, será possível, as regras estão mudando. Novembro próximo, agora, 2024, as regras estão mudando para que os valores de mínimos, de frações mínimas dos títulos do Tesouro sejam comprados de no mínimo 1% do valor total do título. Então é possível você efetuar compras, investir com valores menores. Então, de imediato, é importante você abrir a conta, mandar o dinheiro para lá, mas antes disso, é importante você saber também para que serve cada título do Tesouro. Assim, se você precisa de reserva de emergência, se você precisa de reserva de fazer de longo prazo,
é importante você saber o básico sobre os títulos. Você pode, inclusive, acessar, vou deixar o link aqui, o site do Tesouro Direto e fazer algumas simulações de objetivos e sonhos e desejos, coisas que você queira fazer, tá? Outra coisa que você precisa fazer, já abri minha conta, já mandei o dinheiro para lá, determinar, começar a fazer a sua reserva de emergência. Ai, Lúcia, eu vou comprar ações, eu vou comprar LCI, LCA, onde eu vou investir? Primeiro de tudo isso, é importante você começar a fazer, é importante você começar a ter o hábito, mas uma das coisas mais importantes ainda é você decidir qual é o seu orçamento e determinar um valor X para reserva de emergência se você ainda não o fez. Quanto que eu tenho que separar para minha reserva de emergência? Dizem os especialistas que pelo menos de 6 meses a 1 ano do seu custo de vida. O que é isso? Todo o dinheiro que você precisa para sobreviver, para viver o mínimo, que é aluguel, por exemplo, tá? No meu caso, que é aluguel, água, luz, internet, mercado, plano de saúde, básicas, né, que a gente precisa no dia a dia. A verba para comida no restaurante, não é isso, tá? São as coisas básicas, a gente não tá considerando nada que não possa ficar para depois. Então, você considera o seu custo de vida. O meu custo de vida é R$3.000, por exemplo, tá? Meu custo de vida mensal é R$3.000. Então, você calcula esse valor por 6, no mínimo 6 meses. Pode fazer de 2 a 6 meses, mas começa. Então, enquanto eu estiver fazendo a reserva de emergência, eu não posso investir? E aí depende. Depende porque alguns dizem que pode, outros dizem que não pode. Eu acredito que pode, porque foi assim que eu fiz. Você separa um valor X para a sua reserva de emergência, e aí, de repente, você já pode ir. Porque, basicamente, o que acontece? Você precisa traçar o seu plano de quais investimentos você vai fazer. E outra coisa importante para você saber, também tem vídeo sobre reserva de emergência aqui no canal, mas é importante você deixar a sua reserva de emergência no lugar de fácil acesso. Recentemente, os funcionários do Tesouro Nacional tiveram greve, e aí houveram aqui na internet muitos questionamentos se deixar no Tesouro Direto era uma forma segura, porque de repente, se você precisa do dinheiro, e aí essa discussão, né, tem muita discussão sobre isso, mas a gente sabe que eu fiz assim, mas hoje a gente não, eu sei que as pessoas não fazem mais assim, vai juntando os pequenos valores na poupança e aí depois transfere para um CDB de liquidez diária que deve render no mínimo 100% do CDI. Essa informação estará lá no seu banco digital ou na sua corretora quando você for fazer essa aplicação. Então, é 80% do CDI? Não. É 85%? Não. É 90%? Não. No mínimo 100% do CDI, tá? E aí, quando você começa a fazer essas aplicações, você começa a ficar mais interessado em saber do que significa todas essas siglas, FGC, LCI, LCA, e é bom que você começa a se interessar, você começa a estudar, você começa a querer cada dia saber mais do que se trata e começar a cuidar melhor do seu dinheiro. Lúcia, mas não sobra nada no meu salário. Não sobra nada. Como é que eu vou separar um X para fazer minha reserva de emergência? Sinto muito lhe dizer que não vai sobrar mesmo. Você precisa definir se fará ou não a sua reserva de emergência e quando fará. Só você pode tomar essa decisão, porque não vai sobrar na minha conta, não vai sobrar na sua. Então é assim, é uma questão de decisão. Você precisa decidir que vai economizar X por mês e essa economia precisa ser diária, tá? Em todas as suas decisões você precisa estar focado. Se você tem essa meta, você terá isso no seu pensamento, nas suas decisões diárias. Por exemplo, essa semana eu voltei no oftalmologista para fazer os meus exames, né? Atualizar os meus exames dos olhos.
E o laboratório está bem localizado. Ele está, assim, numa região central, numa região de fácil acesso. Eu fui num horário que não era um horário de pico, era um horário intermediário, e que eu poderia ir de ônibus. Então, eu fui de ônibus. Indo para esse lugar de ônibus, num horário que não era de pico, eu fui e voltei com a mesma condução, aqui a integração. Paguei R$4,80 para ir fazer o exame e voltar. Para você que não sabe, tem um intervalo. Quando você pega um ônibus, pagou por ele, tem um intervalo X, que você pode pegar um outro ônibus e ele não irá cobrar, porque vai considerar a mesma cobrança que você já fez. Então, eu fui e voltei com R$4,80. Ah, Lúcia, por que você não foi de Uber? Primeiro porque não tinha necessidade nenhuma, eu ia sozinha, graças a Deus eu tô bem de saúde, e eu não fui de carro também, porque eu teria que pagar 25 de estacionamento, além do combustível. Então, você pode dizer, nossa, mas tem que ficar contando moedas? Sim, se você não tem muito dinheiro, precisa contar moedas, é assim que a gente começa. A gente começa tomando as decisões de pequenos valores quando se tem pequenos valores. Quando se tem muitos valores, as pessoas tomam decisões de grandes valores. Mas a minha realidade são pequenos valores. Então, eu tomo decisões em pequenos valores. Então, em vez de gastar o combustível mais R$25 de estacionamento, eu paguei R$4,80 e fui e voltei de ônibus e deu super certo na mesma tranquilidade. Então, eu deixei esse valor, economizei esses R$25 para em algum outro momento que eu esteja com a minha mãe ou com a minha filha no horário de pico e que não possa pegar ônibus ou que não possa ir de carro por algum motivo, tá? Então, são nessas decisões, ou separar, né? Porque se eu não gastei, ele vai sobrar para que eu possa investir. Então, são nas decisões diárias, tá? Então, e por isso que é importante você ter clareza, que se leva para um outro passo. Por isso que é importante ter clareza do seu orçamento, quanto você ganha, até quanto você pode gastar. Você não pode ultrapassar as suas receitas, e se você não é CLT e que não sabe qual que é o seu salário, porque o CLT é fácil, né? Ele tem líquido todo mês. O que é líquido? Eu ganho um salário mínimo, R$1.400, por exemplo. E aí tem os descontos, os impostos. Então, o meu líquido, não sei quanto que é o líquido, porque depende por categoria. Mas vamos arredondar a conta, digamos que o meu líquido é 1.300. E porque tem um desconto da alimentação, tem um desconto do vale transporte, enfim, o do INSS. Vamos supor que é 1.200, 1.300 para arredondar. Então, o meu salário líquido é o salário bruto, deduzido todos os impostos, tá? Então, é com esse que você vai contar, é com esse que você vai fazer aquela sua conta do seu orçamento mensal, que pega um papel, uma caneta e anota. Se você tem condição de fazer isso numa planilha, melhor ainda, mas faz no papel e numa caneta, que psicologicamente é melhor ainda. Anota tudo. É importante você ter clareza de tudo isso. Eu não sou CLT, não sei quanto que eu recebo, porque no mês eu recebo X, no outro eu recebo X. Faz uma conta. Soma todas as suas receitas dos últimos 6 meses, dos últimos 3 meses, que seja, e faz uma média de quanto que é o seu salário. Faz uma conta, soma, faz uma conta e junta todas as suas receitas e faz uma média, tá? Uma média, junta dos 6 meses, que seja, junta toda a sua renda. Se você tem renda extra também, você junta e faz uma média, tá? E é com base nisso que você sabe que a partir daquele valor tem o meu orçamento e tem X. Eu vou decidir que X eu quero investir. Por exemplo, hoje, o valor mínimo para hoje, nesse momento que eu gravo esse vídeo, outubro de 2024, o valor mínimo para a compra de fração de um título do Tesouro Direto, por exemplo, é R$30,52. É o valor mínimo que você pode fazer uma aplicação. Pega esses R$30 da sua conta, do seu banco, que você usa sempre, transfere para sua corretora e faz
a sua aplicação no Tesouro Direto. É importante lembrar que você precisa de uma corretora que não cobre taxas por isso. A maioria das corretoras não cobram, tá? Mas o Tesouro, semestralmente, tem uma taxa pequenininha lá, que é importante você saber, que ele vai cobrar no primeiro dia de cada semestre, dia 1º de janeiro e dia 1º de julho. Então é cobrado uma taxa, é importante você saber isso para deixar lá disponível na sua conta, na corretora, tá? Então, antes de você ter uma corretora que não cobra. A corretora não cobra mensalidade, a corretora não cobra nenhuma taxa, nenhuma tarifa pelo serviço, porque senão toda operação que você fizer cobraria. Então, as corretoras, na sua maioria, elas não estão cobrando, até porque elas querem também participar desse momento de ensinar as pessoas a usarem as corretoras. Então, nesse momento, não paga por isso. No momento que eu gravo esse vídeo, hoje é dia 25 de outubro de 2024 e o valor mínimo é R$ 30,84 de um título chamado Título Prefixado, do título Tesouro Prefixado 2027. Então, o valor mínimo hoje, nessa data, é de R$ 30,84 para você fazer uma aplicação mínima. Então, é isso. Comece, não é nenhum bicho de 7 cabeças, não é nenhuma coisa simples também, que não requer a sua dedicação e o seu esforço para aprender. Mas não é nenhum bicho de 7 cabeças em que você não dará conta com um pouco de esforço, aprendendo também sobre os ativos e aos poucos você vai aprendendo. Então, esse era o vídeo de hoje, seja muito bem-vindo. Não se esqueça de se inscrever nesse canal. Escreve para mim aqui nos comentários o que mais você tem dúvida. Se você está começando a investir agora, pode me escrever que eu faço questão de responder aos seus comentários. Dá um like no vídeo. Não se esqueça também que lá pelo Instagram a gente está sempre conversando sobre dinheiro de casal, sobre finanças pessoais, lucia.machado.pires. Então, te vejo no próximo vídeo. Beijos e até mais.